Boa tarde a todos. Eu venho cá hoje em defesa da saúde sexual. A Organização Mundial de Saúde define saúde sexual como um estado de bem-estar físico, mental e psicológico relacionado com a sexualidade. E vamos falar de sexualidade, não é? Porque faz parte, é inerente à existência humana. E quando falamos de sexualidade, do que é que nós falamos? Do que é que nós estamos a falar? Se eu vos pedisse para pensarem assim, o que é sexualidade, para onde é que isso nos remete, nós vamos dizer muitas coisas, não é? Tem a ver com sexo, tem a ver com género, tem a ver com orientação sexual, com identidade, com erotismo, com prazer, enfim, com muitas coisas. É um conceito amplo, complexo e pluridimensional. Tem muitas dimensões. Então, quando falamos de sexualidade, temos uma dimensão biológica e estamos a falar do corpo, não é? Das células do nosso soma. Tem uma dimensão psicológica, que nós bem conhecemos. Estamos a falar de emoções, de cognições, de crenças, de atitudes. Tem uma componente social e tem uma componente cultural, não é? E os fatores socioculturais são fatores de peso quando pensamos, quando investigamos a sexualidade e quando fazemos prática clínica. Toda a nossa socialização sexual que depois fica dentro de nós em crenças, em atitudes, enfim, é um peso pesado, não é? Os fatores socioculturais. E ainda há mais dimensões da sexualidade, por exemplo, a relacional, porque tem a ver com o outro, não é? E não só com o outro, a nossa relação com o outro e com tudo o que ele traz também, não é? Na sua biologia, nos seus aspectos psicológicos, socioculturais, enfim. Então, estas dimensões da sexualidade fazem-nos compreender melhor que a sexologia é uma ciência pluridimensional e multifatorial. Portanto, nós contamos com aquilo que várias ciências contribuem, não é? Com o contributo de várias ciências para a sexologia, tanto na investigação como na prática clínica. Portanto, fazer sexologia clínica é fascinante, não é? Porque temos esta equação complexa com múltiplas variáveis e quando nós tentamos compreender a queixa sexual, quando nós tentamos perceber o que é que a pessoa que nos procura, o que é que lhe está a acontecer, não é? Qual é o seu problema e quando tentamos compreender a pessoa num todo, é muito fácil chegar ao mundo interno dela, é mais fácil chegar à personalidade, porque quando falamos na sexualidade, abrem-se portas e janelas muito rapidamente lá para dentro. E, portanto, eu costumo dizer que é fascinante. E alguém que procura um sexologista, alguém que pede ajuda e que traz uma determinada queixa, obriga-nos a investigar todas essas dimensões, não é? A biológica, o corpo. Até porque eu costumo dizer aos meus alunos de psicologia que não se esqueçam que todos esses fenómenos que nós aqui estudamos, não é? E queimamos as nossas pestanas a estudar os fenómenos psi, as cognições, as emoções, tudo isso acontece num corpo. Está carimbado, não é? E, aliás, até se pode medir as emoções. Quando às vezes dou aulas a médicos, digo-lhes, atenção, não se esqueçam do psicológico. Não se esqueçam das emoções, das cognições, da nossa vida mental e psicológica. Portanto, isto está tudo ligado. E a saúde sexual, obviamente, que apanha o impacto e a influência de tudo isto. Então, dizia eu que quando alguém nos procura e pede ajuda e traz uma queixa, essa queixa pode ser muitos fatores, não é? E voltamos aí às dimensões, quando falamos de fatores perturbadores da sexualidade, que a ciência já demonstrou, que os estudos empíricos já revelaram, haver uma multiplicidade de fatores que perturbam a sexualidade, temos que ir lá e temos que avaliar essas várias dimensões que há pouco estávamos a falar. Por exemplo, um exemplo grande, não é? Um peso pesado, uma queixa muito comum, um fator altamente perturbador da vivência sexual é o medo. E ora, aí temos o medo também como ele próprio multifatorial, não é? E como é que o medo pode perturbar a sexualidade? Enfim, tem muitas caras, muitas formas.
o medo de não ser suficientemente atraente, o medo de não ser suficientemente bom parceiro, sexualmente, o medo de não ter um corpo que agrada, o medo de perder o controle, o medo da entrega, o medo da intimidade. Nos homens, o medo de perder a ereção, não é? Os medos relacionados com falha erétil, como nós dizemos cá na gíria da sexologia. Nas mulheres, o medo da dor, a antecipação da dor. Mas podemos ir por aí fora, o medo de envelhecer, o medo de perder o corpo jovem. Enfim, eu costumo dizer que o medo é um dos maiores inimigos do prazer. Portanto, constitui ele próprio um bom exemplo, porque o medo ainda faz outra coisa, que é tira-nos, desliga-nos do corpo, porque estamos com a preocupação, não é? Essa ocupação prévia em relação a alguma coisa em particular. Então, como é que nós podemos fazer para ultrapassar, não é? Essa desconexão do corpo? Mas enfim, este é um exemplo de dificuldades sexuais, mas há muitas outras, e queria também dizer-vos que as dificuldades sexuais não são sempre uma disfunção sexual. Para serem uma disfunção é preciso estarem presentes um conjunto de critérios, ok? Isso é muito, muito importante. E dizer-vos ainda que muitas vezes também a queixa sexual é um sintoma, e, portanto, aquilo que parece ser uma questão da sexologia leva-nos para a psicoterapia individual, e isto é o que acontece, eu diria, se calhar, na maior parte das vezes. E depois, porque é que eu estou a falar e para concluir, de 8 mil milhões de sexualidades? Exatamente porque eu quero chamar a atenção, quero assinalar a pluralidade e a diversidade. E isto é mesmo uma ideia muito importante, porque pluralidade, porque a sexualidade é única para cada indivíduo, o erotismo é como as impressões digitais, cada um tem o seu, não há dois iguais. E diversidade é aquilo que nós encontramos cada vez que estudamos a sexualidade. Diversidade de comportamentos, diversidade de preferências sexuais, diversidade de orientação sexual, diversidade de género, diversidade de sistemas relacionais. Temos agora uma tipologia relacional como jamais existiu, não é? Diferentes graus de compromisso. E, portanto, dizer-vos ainda que a diversidade também inclui a possibilidade de renunciarmos à nossa sexualidade. Ou seja, os sexologistas e os investigadores e os clínicos, nós não somos ninguém para impor determinados modelos, ou para impor a atividade sexual a alguém, não é? A pessoa deve escolher, e essa também é uma possibilidade. Agora, que seja uma escolha livre, e que não seja abdicar da sexualidade, renunciar a ela, que seja uma escolha livre e não baseada em medos, inibições, enfim, constrangimentos de múltipla ordem. Portanto, que seja uma escolha livre. E eu costumo dizer que é para isso que eu trabalho, e como sexologista e como psicoterapeuta, trabalho a favor da liberdade. A favor de criar essa possibilidade, facilitar as escolhas livres, também na sexualidade. Muito obrigada.